Irmãos, tudo bem? Hoje eu venho falar para vocês sobre um tema, tá? Que eu tô aqui e decidi falar com vocês. O que nós aprendemos no sistema religioso, né? O que nós aprendemos é sacrificar, ofertar, dizimar, ir a todos os cultos, não perder um, né? Honrar pastor, né? Honrar bispo, padre, etc. E a pergunta é, né? Houve no céu uma guerra onde um dos filhos do pai teve inveja, né, dele e quis para ele um trono, né, um poder. E o pai, por sua misericórdia, bondade, piedade, joga ele aqui para essa terra. E vocês acham que acabou o plano do inimigo? Não acabou. Lendo a Bíblia, foram 4 anos de estudo, 4 anos buscando. Lendo a Bíblia, a gente começa a aprender que o sistema religioso prega tudo ao contrário o que o nosso Pai, o nosso Messias ensina. E é onde a gente fica indignada, revoltada, pois são milhões e milhões de pessoas sendo enganadas, sendo maltratadas, né, por esse sistema, né? Enfim, um Deus louco que mata crianças, esmaga em muros, tomam meninas para ele, tomam moças, né? Pede para aqueles homens naquela época, no Primeiro Testamento, para tomarem as jovens para eles, né? Para eles sabe lá para quê, né? Vai saber, né? Porque muita coisa ali não tá bem clara, mas nós sabemos bem como que é a maldade do ser humano. E um Deus que pede muito sacrifício. Nossa, muito. Ele pede até crianças. Um Deus que mata crianças. Um profeta que diz ser profeta e por ele ser careca, ele manda uma ursa matar um monte de criança. A pergunta fica, meus irmãos, aonde está o feito de Satanás? Dentro da Bíblia, cadê as maldades do inimigo? Mas parece que esse inimigo virou santo na Bíblia e um Deus mau, né? Um Deus mau, onde coloca os feitos como santos, como bondade. Enfim, o que faremos, né? Uns relatam que Deus é bom, mas ele é fogo consumidor também, né? O Pai é amor, o Deus é bom, mas é fogo consumidor também. E aonde está esse Deus quando crianças estão sendo estrupadas? Aonde está esse Deus? Crianças estão sendo sequestradas e retiradas órgãos. Aonde está esse Deus que Israel bombardeia Irã bombardeia Israel, onde crianças sofrem? Eu tô falando criança porque são os mais inocentes que tem. Os grandes, infelizmente, podem se proteger, sei lá, as crianças elas não conseguem se proteger. Que Deus é esse que permite tanta maldade, né? Essa é a pergunta. Será que ele tem prazer em ver uma mãe sofrer, um filho sofrer? Mas quando nós vamos no sistema religioso, meus irmãos, nós não vemos nada. Tudo é flores. São dízimos, ofertas, oferendas, sacrifícios, rodopiando, parece uns tontos rodopiando. Não sei o que acontece. Nós vemos um povo idolatrando pastores, padres, bispos,
Nós vemos um povo agora colocando santo, um jovem, né? Fizeram até estátua de um santo. Pergunta é, irmãos, e a dor? Eu creio que o Pai que está lá no céu está vendo tudo isso e ele deve estar muito triste. Porque o ser humano ele se corrompeu de uma forma... Aliás, eles já são corruptos há mais de 6.000 anos, né? Com a maldade, santificando pessoas que são más. Irmã, em 2 Crônicas, Salomão ele cria um templo. E esse templo é para um Deus que habita nas trevas. Quando o irmão tiver oportunidade, lê 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 1 e 2. Se o irmão quiser depois continuar o texto, pode ler também, né? Porque é a construção do templo. Esse Deus que Salomão serve nada mais é, nada menos é, gente, que o Deus das trevas, o mal, o inimigo. E ele Salomão cria um templo para sua eterna morada, né? Porque ele habita nas trevas, né? Porque ele deixa ali. Você vai fazer um templo para mim, mas a minha morada sempre foi nas trevas. Eu habitarei nas trevas, né? E em Atos 7:14, Atos 17:24, o nosso Pai, né? Não habita em templos feitos por mãos de homens, onde o nosso irmão foi morto, apedrejado, o irmão Estevão, foi apedrejado pelos líderes religiosos daquela época, por ele ter falado isso. A pergunta é, será que se hoje eu for na frente de um templo, uma igreja, e eu falar que o Pai não está lá, porque em Atos 7:14 e Atos 17:24 fala isso, será que vocês vão ter ódio de mim? E vão querer me apedrejar, vão querer me matar? Ou vão querer me dar um tapa na cara, sei lá o quê? A pergunta é essa. Porque isso não é coisa que vem de mim, e sim o que está escrito dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. A Bíblia, ela é um manual para você identificar o bem e o mal. Só que poucos identificam. E se o nosso Pai, que habita no céu, sendo que o céu é o seu trono, a sua casa, e a terra é astrado dos seus pés, ele faz uma pergunta: que casa vós podeis me edificar? Pois o Pai não habita em templos feitos por mãos de homem. Então, meus irmãos, eu acordei, eu despertei, já vem mais ou menos uns 8 meses que eu venho nessa desperta, mas que eu faço buscas e eu sempre li a Bíblia há 4 anos, tá? Sempre tive dúvidas, sempre tive pendências. Em Oséias, o nosso Pai fala que o povo perece por falta de conhecimento, até que reconheça os culpados. Por que o nosso Pai pede para que a gente reconheça os culpados? Os culpados de quê? Pela morte do Messias, pela morte dos profetas, pela morte dos apóstolos. O nosso Pai, ele não tem nome. Pode uma criatura dar nome ao Criador? Eu ouvi isso de uma irmã. E é verdade. Como pode uma criatura dar nome ao Criador? Eu sou criatura, eu não sou ninguém. Se eu não me engano, não sei se está em Oséias ou se está em... Agora já me fugiu, irmão, onde é, mas o nosso Pai, ele fala: vocês blasfemam o meu nome sempre. Sempre vocês blasfemam. Gente, é tanto nome que chega a dar náuseas, que chega a dar nojo. Que cada um com as suas verdades, cada um com as suas teorias de conspiração. É porque é Jeová, é porque é Jiré, é porque é Emanuel, é porque é Jesus, é porque é isso, é porque é aquilo. Gente, seja simples. Seja simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Seja simples.
Vamos chamar o nosso pai de pai. Vamos buscar a face do nosso pai. E o Messias? Ah, porque em Isaías 7,14 o nome é Emanuel. Foi Emanuel, pessoal. Foi. Só que o sistema bloqueou isso. Em Mateus 1,23 também repete o nome Emanuel. Foi também o nome Emanuel. Mas também em Apocalipse diz que ele tem um novo nome. Para de quererem dar nome. Vocês não são ninguém para dar nome. Não pode a criatura dar nome ao Criador. Ah, porque depois virou Jesus porque é um título. Gente, nome não se põe a título. Nome não se põe título. Se coloca título, o nome. E não o nome se vira um título. Não pode pôr Emanuel e pôr Jesus como título. Emanuel como título. Se meu nome aqui é Cássia, o nome meu em Cássia tem que ser em todos os países. Em todos os países. Se o nome Maria é Maria, tem que ser Maria. Em todos os países, o que muda é a fonética, é a fala. Vocês criam nome. Vocês criam coisas que não existem. Vocês criam textos, vocês dão as suas versões da Bíblia. Vocês criam teologia de isso e aquilo, sendo que a palavra ela é simples. A palavra ela é única. A palavra é o pão vivo e verdadeiro. A gente fica nervosa, irmão, sabe por quê? Porque querem levar multidões a erro. Só existe um pai e um só Messias. Só existe um pai e um só Messias e um pastor. Aquele que deu a vida, que mataram no madeiro. Ele deu a vida por nós, nosso Messias. Ele entregou tudo. Tudo que ele pôde. Ele falou para todos os irmãos. O nosso pai, o nosso Messias, ele não vê título. Nós somos todos irmãos. Até quando vamos ficar nessa parte de querer títulos? Pastor, bispo, padre, obreiro, onde só existe maldade, falsidade, hipocrisias. Acorda, acabou, não dá mais. Vocês foram pegos. Acabou. A verdade chegou. Não tem mais por onde correr. Tá acabando. Existe somente um pastor. Somente um. E acabou os profetas. Não existe mais profetas. Povo, acorda. Até quando vamos viver na heresia? Na hipocrisia? Até quando? Não adianta falar depois que não foi falado a verdade. Pois vocês têm Bíblias há muito tempo dentro de casa e nunca abriram. Mas preferem dar ouvido a espíritos enganadores. A espíritos que inventam palavras. A palavra não muda. Se em Atos está dizendo, se em Atos está dizendo. Por que vocês querem mudar? Por que vocês querem criar textos? A Bíblia é a prova contra vocês. Não tem mais. Em Oséias fala, enquanto não saberem quem é os culpados. Vocês acham mesmo que o Messias desceu do céu e não sabia quando viria? Ah, mas nem os anjos do céu. Como não? Ele fala, eu vou para a casa do Pai preparar moradas. Ele vai preparar uma morada. E eu voltarei e buscarei. Vocês acham que por trás do poder não existe? Gente, foi arrancado. Existe. Se vocês fizerem uma pesquisa na internet. A internet é do mal, mas a gente também tem que usar ela contra eles mesmo. Se vocês fizerem uma pesquisa na internet. Perguntando para a internet. Quantas Bíblias tem? Quantas versões tem? Quantas pessoas modificaram a Bíblia? Ela dá inúmeras. A Bíblia ela foi adulterada. Em Oséias fala
que em 2 dias ele voltaria. Em 2 dias. Agora a pergunta é, arrancaram, você acha? O Messias falava, quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai. Ele era o Pai encarnado. O Espírito do Pai estava nele. Vocês acham que ele não sabia? Claro que sabia, meus irmãos. Nosso Pai, ele não deixa engano. O tempo está acabando. As profecias já estão se cumprindo. O livro de Apocalipse já está aberto, já está correndo. Vocês querem mais o quê? Sim, as 2 testemunhas estão na terra, estão falando. Os 144 mil estão na terra, já estão falando. Agora é hora de vocês se prepararem. Busquem a verdade. Gente, leiam a Bíblia. Ninguém aqui veio trazer nada sem prova. Pois nenhum líder religioso consegue com as provas que nós temos. Já chega de hipocrisia, já chega de mentira. Já chega de engano. A casa caiu para vocês. O povo que ainda não lê Bíblia, não vê, está sendo enganado. Um povo cheio de problemas. Um povo cheio de tribulações. Um povo que vive na prova. Que Deus é esse que permite tanta prova? Vocês têm filhos. Eu tenho filhos, gente. Se meu filho me pedir algo, eu vou dar pedra para o meu filho? O Messias fala. Se meu filho me pedir pão, eu vou dar uma serpente para ele? Vou dar uma pedra? Como pode? Nós colocamos, achar que tudo na nossa vida é prova. O nosso Pai, nosso Messias deixou escrito que no mundo teria as aflições. Mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Enquanto nesse mundo é do maligno. Tudo que nele há é do maligno. Esse celular que eu estou usando é do maligno. Tudo. Ele sabe que eu estou falando com vocês. Mas a pergunta é, meus irmãos, até quando vocês vão ficar dormindo? Acorda. Acabou. Os líderes religiosos, eles estão enlouquecendo. Cada dia mais. Eles perceberam que acabaram a casa para eles. Mas eles estão construindo templos, eles estão pedindo sacrifícios para vocês. O nosso Pai não se agrada com sacrifício. O nosso Pai quer que nós amemos Ele em primeiro lugar e amamos o nosso próximo. É isso que Ele pede. Mostra para mim, prova para mim os feitos de Satanás, o nome do diabo na Bíblia. Mas eu consigo identificar ele aqui. Ele usa o nome de Deus para fazer as maldades. Ele usa o nome do nosso Pai. Só que o mal já foi derrotado. O tempo dele está acabando. E a pergunta é, meus irmãos, eu peço a vocês, abram a Bíblia, fechem a porta do seu quarto, fale com o Pai, não com Deus, fale com o Pai. Porque a criatura não pode dar nome ao Criador. Fale com o Pai. Busque a face do Pai. Feche a porta do seu quarto e fale para o Pai. Pai, eu quero saber toda a verdade. Como eu e como muitos irmãos fizeram. Nós somos livres, nós nos sentimos paz. O nosso Messias diz que o ladrão só vem matar, roubar e destruir, mas ele veio para que tenham vida e tenham em abundância. Tenham paz. Vocês vivem um povo religioso cheio de tribulação, cheio de problema. Não tem um religioso que você não conversa que está cheio de problema. A pergunta é, por quê? Vocês nunca se perguntaram por quê? Em Crônicas diz o lugar que vocês frequentam. Um Deus que habita na escuridão, gente. Crônicas, capítulo 6, 1, 2. Tem em 2 Reis também, repetindo a mesma coisa. Em Apocalipse 18, 4. Quem é a Babilônia, irmãos? O livro de Apocalipse foi aberto. Somente 2 pessoas conseguiram trazer a verdade até nós. As 2 testemunhas trouxe a verdade até nós. Pois o Pai não deixa ninguém enganado, não tem ninguém como inocente. Para de dar ouvidos a espíritos enganadores. Para de querer pôr nomes no nosso Criador.
Somente saberemos o nome do nosso Criador naquele grande dia, pois vocês blasfemam o nome dele todo santo dia. Toda hora vocês estão blasfemando o nome dele. A gente fica revoltado, irmão, porque a verdade ela é simples. Ela é perfeita, ela é agradável. Não tem idolatria. Vocês idolatram nomes. Vocês idolatram imagens. Os 10 mandamentos são claros. Amar o Pai, amar o próximo, não fazer imagem e nem nada. Não fazer imagens, não é adorar. Gente, o adulterar significa adulterar a palavra também. Mentir. Acabou. Já deu. Não tem mais tempo para vocês. Vocês estão chegando na reta final. Até quando vocês vão querer ser enganados? Isaías 7,14 e Mateus 1,23. Isaías tem uma profecia do nome que seria Emanuel. E em Mateus 1,23 tem o cumprimento da profecia. Emanuel. O nome Jesus Cristo foi criado, gente. A letra J tem 540 anos para cá. Quanto tempo existe? O nome Emanuel? Já deu. Chega. A letra J, como todos os nomes, Jeová, Jiré, no latim, gente. Vamos buscar informações. Para de querer viver no erro. Nós estamos no final. Nós somos a última geração. A geração que pode transformar e todos irem para o céu. O novo céu, uma nova terra, nós teremos. Nós teremos um novo céu, uma nova terra, meu pessoal. Meus irmãos. Para de dar ouvido a esses falsos pastores, porque há um só pastor, aquele que deu a vida, e acabou, não existe mais. Há um só pastores, mas eles pegam um texto falando que uns ele fez para pastores, outros para isso. Gente, foi adulterado. Ou vocês querem falar que é o que o Messias falou era mentira também? Não, é por interpretação. Que interpretação? Chega! Passará céus e terra, mas as palavras dele não vai passar. Não vai mais passar. Os pastores mentem para vocês. Os líderes religiosos em todos os aspectos. Todos. Gente, em Apocalipse 4 diz que o nosso Messias tem a pele de jaspe sardônica. Busque informações, meus irmãos. Para de ser enganado. O novo nome dele nós só saberemos naquele grande dia. Chega de dar nomes ao nosso Criador, ao nosso Messias. Chega! A casa caiu. Mas agora eu pergunto para vocês. É mais fácil jaular, bloquear os nossos vídeos, né? Levantar falsos testemunhos. Daqui uma hora vocês vão começar a inventar histórias de mim, ou o que eu falei aqui é errado. A Babilônia, gente, nada mais é que a igreja. Quem que foi que criou o sistema religioso? Quem foi a mãe? A mãe, gente. A mãe. Quem foi a mãe? Igreja Católica é a mãe. E as filhas são as outras que criaram. Quem cria esse sistema foram os homens. Por trás deles tem anjos caídos. Você acha que os anjos caídos vão querer enganar como? E ainda Apocalipse diz, adorarão o nome e a sua imagem. Gente, tão simples. Tão simples ver a verdade. Mas acabou. Irmãos, o nosso Messias, ele é simples. Ele falou que o sacrifício que ele pede para nós é que nós amemos o Pai e o nosso próximo. Enquanto vocês dizimam em oferta dentro dos templos religiosos para esses cães gulosos, porque são cães gulosos, enquanto vocês estão dizimando e ofertando para eles, o verdadeiro templo do nosso Pai, que são os órfãos, as viúvas, os doentes, todos aqueles que estão passando fome, a responsabilidade também é de vocês, meus irmãos.
O nosso Pai, Ele quer que nós amamos o nosso próximo. Ele fala que não é para juntar tesouros na terra, pois vocês querem juntar tesouros na terra. O nosso Pai fala para não ir a templos. Vocês vão a templos. O nosso Pai fala para vocês não chamar ninguém de padre, pastor, bispo, porque há um só Pai, há um só pastor, que é o Pai que está no céu, e o Messias, que é o nosso pastor. E a ovelha dele ouve a voz dele e o segue. Chega! Deu! Quanto mais religiões abre, vocês não estão vendo? Abrem religiões como se fosse boteco. Mas para quê, irmãos? Para ganhar dinheiro de vocês. A Bíblia, ela tá ali. Ninguém lê ela. Tem a verdade, tem ali escancarado. Ah, mas Deus, quem é que deu o nome de Deus? Quem foi que escreveu essa Bíblia? Quem foi que criou? Pode a criatura dar nome ao Criador? Moisés diz que foi ele que viu a face de Deus, andou com Deus. Gente, o nosso Messias fala que ninguém viu o Pai, a não ser ele que desceu para a terra. Irmãos, é simples. Os seus pastores colocam fardo em cima de vocês. Vocês estão atribulados, cheios de problemas, cheios de depressões, precisando usar remédios para ansiedade, remédio para isso. Irmãos, nosso Messias, ele veio somente para trazer paz para a gente, esperar o tempo determinado da volta dele. Agora vocês brincam com a volta dele. Todos agora ficam brincando. A nossa agenda foi mudada, gente. O sistema romano mudou a nossa agenda. Busque informações. Eu peço a vocês, vão estudar. Pedem ao Pai conhecimento. Não pedem em nome de Deus, não. Deus, se vocês forem buscar o significado de Deus, vem de Zeus, um Deus antigo. É só simples, é só vocês fazerem uma pesquisa. Ah, mas agora ficam aí, maltratando o nosso Pai, maltratando os irmãos. Gente, nós não somos contra o nosso Pai Criador dos céus e da terra, não. Pelo contrário, eu amo Ele com toda a força da minha vida. E por amar a Ele e amar vocês, eu estou aqui fazendo esse vídeo. Porque só pode ser por amor. Porque se eu não amasse vocês, eu não me importaria com a salvação de vocês. Mas os pastores, eles não amam vocês. Porque eles não pregam a verdade. Eles sobem em cima dos palcos dele, porque palco, aquilo virou um palco, virou um circo de palhaço, porque olha, roubaram até isso. Ficam rodopiando, falando em línguas. Gente, nós estamos no tempo do fim. Olha quantas coisas estão acontecendo. Vocês estão despercebidos, vocês têm olhado para o céu e visto o que anda acontecendo? A quantidade de coisas novas que vem acontecendo. Haveria sinais nos céus e na terra, e está vendo. Ah, mas sempre houve guerra, mas sempre houve isso. Mas ele sempre falou, há mais de 20 anos vem vindo muitas guerras, muitas coisas. Ele falou, ele deixou escrito que viria guerras, ainda não seria o fim. Mas, gente, enquanto não reconhecessem os culpados pela morte dos nossos profetas, pelas mortes dos nossos discípulos, pelas mortes de todos aqueles apóstolos, todos que vieram sobre essa terra, o culpado é o sistema religioso. Todos, sem exceção de nenhum. Todos. Em Apocalipse 18 diz 4, para que o povo saia da Babilônia. E Babilônia significa igreja, gente. É igreja. É essa igreja de pedra que os homens fizeram. Ele pede para que saia, para que não ocorra nas suas mãos o sangue de todos os inocentes. Por que ele fala isso? A pergunta é, vocês não sabem por quê? Mas poucos pastores lê Apocalipse.
Pastores nenhum sabem identificar o livro de Apocalipse, o livro de Daniel. Pergunta se eles sabem. O livro de Daniel foi aberto. O livro de Apocalipse está aberto. A verdade chegou de uma vez por todas. Acabou. A farsa de vocês acabaram. Acabaram. A pergunta é, irmãos, até quando? Até quando? Ah, mas eu frequentei a igreja e eu recebi tantas bênçãos. Que bênçãos? Materiais? Você morreu hoje, meu irmão. Você vai levar tudo isso com você? Quando foi que você alimentou a boca de um inocente? Quando foi que você deu comida para um necessitado? Quando foi que você serviu ele, deu um banho nele, cuidou dele, atalhou as feridas dele? Se o sistema religioso é tão poderoso, por que não sai fazendo curas dentro dos hospitais? Porque eles dizem fazer curas, milagres, até gospem na cara deles. Jogam água dentro da boca e gospem em cima deles. Ah, recebi a cura. Porque os hospitais estão cheios de gente doente. Por que não vai até os hospitais e não fazem as curas? Falsos profetas, mentirosos. Agora as crianças estão indo em onda, gente. As crianças estão virando profetas. Profeta foi até João Batista. Acabou. Depois de lá não existe mais. Todos esses são falsos profetas. Todo aquele que matou, roubou e destruiu, falso profeta. Todo aquele que matou, roubou e destruiu são falsos profetas. Chega. Chega de mentira. Chega de hipocrisia. Chega de querer ganhar dinheiro nas custas dos pobres, das viúvas, sustentando o luxo de vocês. Eu duvido aqui vocês, pastores, é para vocês mesmos que eu prego. Vende tudo que vocês têm e dê aos pobres. Vende tudo. Aí você vai me provar que você é um verdadeiro. Tudo que você tem, todo o dinheiro que você tem na tua conta, pega tudo e dê na mão do seu pobre, porque dentro da sua igreja tem pessoas que passam fome e vocês não estão nem aí. Só que vocês só fazem oração por eles. Sendo que essa pessoa, todos os que estão dentro da igreja e já ouviram a verdade, não são mais inocentes. Não são. Nosso Pai, ele está de portas abertas ainda, esperando vocês ao arrependimento verdadeiro, pois o tempo está acabando. Será no abrir e fechar de olhos quando tudo começar. O livro de Apocalipse foi aberto. A verdade acabou, a verdade chegou. A mentira está sendo destruída. Hein, pastor? Vocês... Ah, mas eu fiz teologia. Ah, mas eu sou doutor da... Prega o livro de Apocalipse, então. Abra ele e fala dele. Quem é a Babilônia? Quem são as filhas? Somente as duas testemunhas são capazes de fazer isso. E até nisso, delas vocês têm falado. Pois das duas testemunhas rodou o mundo inteiro para trazer a verdade até nós. Ele trouxe, não pegou 1 centavo de ninguém e nunca nos pediu 1 centavo. Está aí, falando nos 4 cantos do mundo a verdade do nosso Pai e do nosso Messias. Naquela época, meus irmãos, até chamaram o nosso Messias de Beelzebul. Se escandalizaram com o que o nosso Messias disse. O nosso Messias pregava contra os líderes religiosos, pelas mentiras que eles falavam para o povo. Já bastava Roma roubar eles. Roma roubava, matava. Eles também continuavam matando e colocando fardos longos. Vocês sabiam, meus irmãos, que eles faziam acepções de pessoas? Tem um irmão nosso, Tiaguinho, que ele foi um dos apóstolos do nosso irmão, que ele tinha um probleminha na perna. E ele queria muito, naquela época, servir a Deus, nos templos religiosos. E tem uma lei de Moisés que todo deficiente físico não poderia servir no templo, porque tinha que ser perfeito. Agora a pergunta é, nosso Pai
criaria isso? Irmãos, criaram uma imagem do nosso Messias, loiro de olho azul. Em Apocalipse está dizendo que a aparência dele era de jaspe, sardônica. Acabou a mentira. Busque saber que aparência é essa de jaspe sardônica qual era. E saberás a verdade. Não são palavras minhas, mas tem Apocalipse. Se eu não me engano, versículo 3. Mas leia lá que vocês vão achar. Vocês têm preguiça até para isso. Vocês têm preguiça de buscar. Por isso que eu falo, meus irmãos, naquele grande dia vai ter as virgens prudentes e as virgens insensatas. E aí? Qual delas vocês querem ser? Irmãos, não acredite dessas pastores, essas mulheres também em cima do altar, fazendo cada papazitada. Gente, que vergonha. O nosso Pai diz que Ele detesta as vossas assembleias, as suas reuniões solenes. Ele detesta, Ele não tem prazer nenhum. Vocês querem que eu traga o versículo? Eu trago no próximo vídeo para vocês. Ah, mas você pega textos isolados. E vocês? Não? Não pegam textos isolados. Fica aqui, pessoal. Busquem 2 Crônicas, capítulo 6, quem era o Deus de Salomão, de Davi. Uma coisa eu falo pra vocês. É tão simples que vocês não enxergam. Vocês não querem enxergar porque não quer. Ou porque tem medo. Gente, se vocês soubessem que quem tem medo de vocês é eles, é o inimigo. Se vocês soubessem que é o inimigo que tem medo de vocês. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Por um caminho ele vem, por 7 ele foge, tá? Porque nenhum pastor nessa terra consegue. Um pastor, bispo, padre, prega Apocalipse. O livro de Daniel. Ninguém fala do livro de Daniel, mas eu vou trazer outros vídeos aqui, eu vou falar sobre. Mas é isso, meus irmãos. Pode o homem dar nome ao Criador? Pode a criatura dar nome ao Criador? Acabou. A verdade verdadeira chegou. E o nosso Pai e o nosso Messias trouxe essa verdade nos 4 cantos do mundo. Acabou. Os pastores, as carapuças de vocês estão caindo. Não temos mais tempo. Irmãos, haverá momentos de aflições. E só quem estiver preparado vai poder entrar nos lugares preparados pelo nosso Pai e pelo nosso Messias. Eu peço ao Pai que abra os olhos de vocês. Entre ao quarto e feche a porta e fale com o Pai e busque a verdade. Atos 7:14 e Atos 17:24. Nosso Pai nunca esteve em templos feitos por mãos de homens. Que o Pai e o Messias possam estar com vocês hoje e sempre, tá bom? Estamos ao fim. Beijos.